Amém? Glória a Deus. Mas não é motivo de tristeza, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, foi graças à morte de Jesus e à sua ressurreição que nós obtemos o nosso perdão, né? Vamos lá, Lucas 23, 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém? Eu convido a igreja para sentar, irmãos. Glória a Deus. Bom, nós temos aqui neste texto, irmãos, a crucificação de Jesus, né? Na verdade, eu comecei lendo aqui no versículo 44, e nessa hora já era meio-dia, hora sexta, meio-dia. Só que, na verdade, Jesus ele foi crucificado às 9 da manhã. Então, 9 horas da manhã, Jesus estava no Calvário e ele foi crucificado, né? Ele ficou das 9 até as 3 horas da tarde, conforme nós temos lido aqui nesse texto, aqui nessa passagem bíblica, né? Então foram um pouco mais de 6 horas que Jesus permaneceu na cruz. Mas assim, a morte pela crucificação, irmãos, ela tinha como objetivo não apenas matar, mas ela tinha como objetivo fazer a pessoa sofrer, humilhar a pessoa. Porque se o objetivo fosse apenas matar, quem compreende que era muito mais fácil cortar a cabeça. Decapitava, enterrava e assunto encerrado. Mas a crucificação, irmão, que era um método de execução que os romanos usavam, ele tinha como objetivo fazer a pessoa sofrer, humilhar a pessoa. Os crucificados, irmãos, eles eram crucificados completamente nus. Eu sei que você está acostumado a ver a imagem de Jesus, né? Principalmente quem já foi católico, na cruz, com um pequeno paninho cobrindo as suas vergonhas. Mas, na verdade, aquele pano, no ato da crucificação, não existe. O crucificado, ele era colocado nu na cruz para ser exposto publicamente e ser humilhado e envergonhado. Então, era uma execução terrível. No caso aqui, irmãos, eles foram crucificados, Jesus e 2 ladrões, na sexta-feira. E pelo fato de ser o período ali, Jesus foi crucificado do lado de fora de Jerusalém, e a sexta-feira, depois do pôr do sol, já é considerado o sábado para o judeu. Então, eles não queriam que os corpos ficassem na cruz depois do pôr do sol da sexta-feira. Então, eu acredito que a maioria dos irmãos sabem, Jesus Cristo, ele rendeu o Espírito. Jesus não foi a cruz, o flagelo que matou Jesus, mas ele voluntariamente ele se rende. Ele diz: Pai, em tua mão entrego o meu Espírito. Porque Jesus é o Criador da vida, ele é a própria vida, e não tinha como a morte levar Jesus, porque ele é a própria vida. Então foi necessário que Jesus rendesse o Espírito, né? Quando os soldados foram lá na cruz para acelerar o processo da morte, encontraram Jesus já sem vida. Os 2 ladrões ainda estavam vivos. Então, para que os corpos não ficassem na cruz até depois do pôr do sol, os 2 ladrões tiveram ambas as pernas quebradas, porque a pessoa era crucificada e ela ainda ficava apoiada nos pés, nas pernas, um período de tempo.
cansava, desabava, levantava de novo. E isso, irmãos, a pessoa que tinha um vigor físico bom, tinha um preparo físico, ficava 1, 2, 3, 4, 5 dias ali na cruz, e a morte era lenta e muito sofrimento. Então os soldados, chegando ali na cruz para acelerar o processo da morte, viram que Jesus estava morto. Não quebraram nada no corpo de Jesus, até porque a Bíblia Sagrada mostra que Jesus Cristo é o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal. Quem lembra, diga amém, Jesus. O Cordeiro sacrificado por Israel no Egito, o Cordeiro que foi imolado e o sangue passado na verga, na ombreira da porta das casas dos filhos de Israel no Egito, ele é uma figura de Cristo. Assim como na celebração da Páscoa, o cordeiro era morto, era assado no fogo e os seus ossos não eram quebrados, não podia quebrar nenhum osso do cordeiro da Páscoa. Os ossos de Jesus, biblicamente havia uma profecia que também não seriam quebrados. Então eles vão lá para quebrar as pernas, Jesus está morto, não há necessidade de quebrar as suas pernas. Mas os ladrões estavam vivos. E aí tiveram as pernas quebradas. E aí, meus irmãos, ele não consegue mais se firmar, ele desaba literalmente. Aí o que acontece? A pessoa fica sofrendo uma pressão muito grande no coração, dificuldade para respirar, e o que mata a pessoa na cruz é uma parada cardíaca. As câimbras, a dificuldade de respiração acaba causando uma parada cardíaca e as pessoas morriam. Não foi necessário quebrar os ossos de Jesus, porque Jesus já havia entregado o Espírito. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, se nós realmente valorizássemos o que Jesus fez por nós, nós teríamos muito mais gratidão a Deus. Mas o que acontece? Já se passaram quase 2000 anos, essas coisas quase não são pregadas na igreja. É preciso chegar uma sexta-feira da paixão, como é chamada, para trazer à memória nossa o sofrimento, a morte de Cristo, a cruz, a humilhação que Ele passou, porque passa o ano todo, irmãos, e a gente ouve pregações de prosperidade, de libertação, a gente ouve uma mensagem açucarada que traz, digamos assim, conforto para a alma, para o ego humano, e muito pouco se fala da cruz. Mas, queridos, não haveria salvação sem a cruz. Não haveria salvação sem a morte de Cristo. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós devemos ser muito agradecidos a Deus por isso. Amém? Eu não sei se os irmãos têm ideia de como foi a semana de Jesus antes de ser crucificado. A Bíblia Sagrada mostra. Um domingo antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Quem lembra? E ali, irmãos, foi uma coisa linda, porque as multidões estavam ali, colocaram capas, aventais à beira do caminho, colocaram ramos de árvores, de palmeiras, e Jesus veio montado sobre o pequeno jumento, e eles diziam: Hosanas, salvação ao filho de Davi. Foi o momento que Jesus entrava em Jerusalém. Na Bíblia é chamada de entrada triunfal. Quem não gostou dessa entrada foram os fariseus, que escutaram tanto glória a Deus, tanto aleluia, tanto hosanas a Jesus, que eles foram lá e disseram para ele: manda os discípulos ficarem quietos. Se tem uma coisa que incomoda os inimigos da cruz, é quando a gente glorifica a Deus, irmãos. A vontade de Satanás é ter uma igreja muda, uma igreja calada, uma igreja que não ora, uma igreja que não dá glória a Deus, uma igreja que não louva. A vontade de Satanás, irmãos, é que os campos de futebol sejam verdadeiros barris de pólvora, de emoção e gritos e alegria pela bola que entra na trave. Mas a igreja, o diabo quer que seja um local silencioso, que ninguém glorifique, que as pessoas se distraiam. Mas nós não estamos aqui para fazer a vontade do diabo, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então aqui nessa noite é glória a Deus mesmo, amém, meus irmãos? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Deus merece toda a honra e todo louvor, meus irmãos. Então foram lá e disseram para Jesus:
diga aos discípulos que parem de glorificar. Manda que fiquem quietos. Aí Jesus disse: pessoal, ó, vocês estão incomodando, aí fica quietinho. Fala outra coisa, não dá glória. Foi assim que Jesus fez? Não, Jesus estendeu o dedo aos fariseus e disse: escuta, se esses aí ficarem quietos, as pedras vão clamar. Aleluia. Se estes calarem a boca, as pedras clamarão. E o glória a Deus e o aleluia não cessou, meus irmãos. E sabe quando é que vai cessar? Nunca. E o dia que terminar aqui na terra, continua lá no céu. Aleluia. Quem está se preparando para ir para o céu, levante a mão e diga glória a Deus. Então, no domingo, Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado, é glorificado, é louvado. Os fariseus se opõem, Jesus retruca eles, o povo continua glorificando. Isso foi um domingo antes da crucificação. Na segunda-feira, Jesus levantou e foi ao templo. Quando Jesus chega no templo, irmãos, ele encontra um monte de gente vendendo. O pessoal, naquela época, já gostava de vender coisa no templo. Quem sabe que hoje está a mesma coisa. Você chega na igreja, irmão, tem de tudo, né? Livraria, cantina, brechó, e vende tudo quanto é coisa na igreja. Naquele tempo já tinha. Jesus chegou no culto, irmão, uma bagunça. Troco para lá, dinheiro para cá, e vai lá trocar o dinheiro aqui, traz cá, devolve, vende e tal, e promoção na banca de lá, promoção na banca de cá, e aquele berreiro, um querendo vender mais do que o outro. Jesus ficou indignado. Sabe o que Jesus fez, irmão? Jesus virou a mesa. Irmão, todo o dinheiro, toda a moeda que tinha ali caiu no chão. Jesus passou a mão num azorrague, que é uma espécie de chicote. E a Bíblia não diz que ele bateu, mas a Bíblia diz que Jesus pegou a azorrague, né, e disse: fora daqui, saiam. Jesus disse: está escrito, a casa de meu pai, a casa de oração, mas vocês transformaram ela em uma casa de um covil de ladrões e salteadores. E eu gosto muito de João capítulo 2, e o versículo de número 16, eu acho, João 2,16. Veja o que diz aqui, ó. Evangelho de João 2,16. Glória a Deus. Diz assim, queridos, ó, João 2,16. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda, casa de negócio. Um pastor que lê um versículo desse, Jesus dizendo que não é para vender na casa de Deus, e o cara teima de vender produto em cantina, o cara teima de colocar livraria dentro de igreja, o cara teima de colocar brechó, né? Aliás, esse brechó é uma vergonha, porque as pessoas doam a roupa, tem tanta gente precisando na igreja, mas eles vendem. Então, eles pecam duas vezes: pecam por vender e pecam porque é um produto doado que ganharam, deveriam repassar gratuitamente, mas vendem. E ainda os melhores, as melhores peças, eles escolhem para eles. Isso que eles fazem, eles ganham, escolhem as melhores peças para eles e vendem o resto. E Jesus está dizendo: não façam da casa de meu pai uma casa de venda. Quem tem a tradução venda e quem tem a tradução negócio? Quem tem casa de venda? Levante a mão. Quem tem casa de negócios? Quem tem casa de venda? Casa de venda. O que é uma casa de venda? Uma casa de negócio. Tem dificuldade para entender isso? Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade para entender isso, irmão. Vivemos uma época de tanta teologia. Rapaz, a gente abre o Facebook, dá até nojo. É curso de teologia sendo oferecido para todo mundo, né? Online, presencial, e um faz promoção de curso aqui. É muita teologia e pouca obediência. E o problema é esse. É muita ganância.
Porque Paulo disse que chegaria um tempo em que os homens de Deus seriam como os lobos devoradores, que chegariam a fazer negócio com o povo de Deus. Então, eu não sei que dificuldade tem, né? Vamos fazer aqui um evento e vamos vender aqui cachorro quente, vamos vender pastelzinho, coxinha, dinheiro para a obra. Não, Jesus disse, não vendam na casa do meu pai. Não é para vender. Nem que seja uma livraria. O que é que vai vender na livraria? Livros e bíblias. Não interessa. O que é que eles estavam vendendo? Pombos e animais que eram usados no culto. Mas Jesus falou, aqui não. Aqui não é para vender nada. A casa do meu pai é a casa do quê? De oração. Então, imagine, irmão, a raiva que eles ficavam de Jesus. Irmão, quem entende que nós estamos falando aqui de milhares de pessoas que iam ao templo e compravam? Quantos templos existia? Irmão, tu pega a cidade de Joinville inteira, pega todos os numerários, todos os valores em reais que entram em todas as igrejas, quanto é que você acha que vai dar? Você pega o que entra na nossa igreja, o que entra na Deus de Amor, o que entra na Assembleia, o que entra na Batista, na Presbiteriana, na Quadrangular, na Universal, na Mundial, na da Graça. Pega esse dinheiro que todas as igrejas arrecadam aqui em Joinville. Você tem ideia que vai dar um valor enorme? Hoje esse valor é distribuído para várias igrejas. Na época, quantos templos tinha? 1. Eram milhares de pessoas que vinham comprar. Irmão, se o João de Deus lá em Goiânia, na cidade de Abadânia, ele era a força da economia daquela cidade. Quando João de Deus foi preso por assédio sexual, a cidade economicamente faliu, porque ele movimentava, irmão, uma quantia enorme de dinheiro daquela cidade. Os hotéis pagavam para João de Deus, os taxistas pagavam comissão ao João de Deus, todas as lojas pagavam comissão ao João de Deus. Irmão, a casa de João de Deus, quando a Polícia Federal prendeu ele, eles pegaram dentro da casa dele mais de 2 bilhões dentro de casa. Euro, real, dólar, joias preciosas, porque ele não gostava de pagar imposto. Ele mesmo disse que não gostava de pagar imposto, então ele guardava em casa, e a Polícia Federal levou da sua casa, não é 2 milhões, é mais de 2 bilhões. Se João de Deus, lá naquele fim de mundo, tinha mais de 2 bilhões dentro da sua casa, imagine esse templo em Jerusalém. Irmão, isso aqui era uma mina de dinheiro. Quem consegue entender? Diga amém, Jesus. Aí vem Jesus e diz, olha, não quero que vendam aqui. Tu pensa a raiva, irmão. Pensa, tu acha que eles ficaram alegres com Jesus? Irmão, se Jesus vivesse o evangelho que essas igrejas vivem, Jesus nunca seria morto. Imagine Jesus finalizando o culto e dizendo, irmão, não vá para casa de barriga vazia, tem um pastelzinho de camarão, de franguinho ali. Tu consegue imaginar Jesus vendendo um pastelzinho depois do culto? Tu consegue imaginar Jesus dizendo, irmão, leva um pastelzinho, um franguinho frito, uma sobrecoxa assadinha para ajudar a obra? Tu consegue? Jesus nunca faria isso, mas as igrejas fazem. Então, quando Jesus coloca todo mundo para fora, literalmente ele purificou o templo, irmãos, o pessoal que tinha interesse, que ganhava, ficaram com muita raiva. Temos que matar ele. Isso foi na segunda-feira. Aí terça-feira Jesus está em Jerusalém, chamaram ele, os sacerdotes, o presidente da casa, e interrogaram. Escuta, com que autoridade você fez isso? Colocaram Jesus contra a parede. Queremos saber com qual autoridade você fez isso. E aí Jesus não respondeu. Mas Jesus fez uma pergunta. Jesus disse, escuta, me diga uma coisa, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E aí o sacerdote pensou, se eu dizer que é de Deus, ele vai dizer, então por que tu não crê? E se eu dizer que é dos homens, o povo vai se levantar contra. Aí o sacerdote disse, não vou responder. Jesus falou, então também não te digo com que autoridade eu faço. E aí Jesus encerrou o assunto. Isso foi na terça-feira. Quarta-feira Jesus está ali, irmãos,
Vem uma mulher, irmãos, trazendo um unguento, o alabastro, quem lembra? E ela derrama todo aquele perfume nos pés, ela lava os pés de Jesus com aquele perfume que na avaliação de Judas aquilo valia 300 denários. O salário de um trabalhador era 1 denário por dia, o perfume equivalia a 300 denários, ou seja, ali estava 1 ano de trabalho. E aquela mulher derrama todo o conteúdo, unge os pés de Jesus, lava os pés de Jesus. Judas olha e diz: ei, que desperdício, ó. Poderia se vender e dar aos pobres, mas a Bíblia diz em João 12, versículo 6, que Judas não estava preocupado com a pobreza, mas de tudo aquilo que era dado, parte daquilo que o Senhor recebia de oferta, ele roubava. Mas Jesus disse: fiquem quietos, os pobres vocês têm sempre com vocês, mas essa mulher está preparando o meu corpo para a sepultura. E o que ela fez será lembrado para sempre. E onde o evangelho for pregado, será mencionado o que ela fez por mim. Oh, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Você que às vezes fica medindo esforços, você que às vezes fica levando a tua vida espiritual com a barriga, você que não se dedica, você que não se doa, se essa mulher por um vidro de perfume, ela é lembrada até hoje, imagine se nós se empenhar nas coisas de Deus. Amém, jamais seremos esquecidos e o nosso nome jamais será apagado do livro da vida, meus irmãos. Quem sabe que o Senhor não fica devendo nada para ninguém, diga glória a Deus. Isso foi na quarta-feira. Quinta-feira, Jesus disse aos discípulos, João 13, vocês preparam um lugar para a gente comer a Páscoa. Tá bom? Preparam um lugar. Daí eles foram preparar o lugar. Se reuniram no tabernáculo e ali Jesus deu uma lição de humildade. Porque era comum na época, quando entrava no ambiente, a primeira atitude era o anfitrião ter um servo ou ele próprio lavar os pés de quem estava chegando. Porque as estradas eram empoeiradas, os calçados eram abertos, então a pessoa chegava em casa com o pé todo cheio de poeira. Então, para entrar em casa, a primeira coisa, lavar os pés, fazer uma higiene. Jesus chegou, Pedro chegou, Tiago chegou, todo mundo chegou, ninguém quis lavar o pé de ninguém. Jesus, vendo que não havia atitude nos discípulos, ele tira os vestidos, se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e vem. E aí diz: me dá o teu pé. Aí Pedro diz: não, meu pé tu não lava. Coisa que Pedro deveria estar fazendo. Coisa que Tiago deveria estar, ou qualquer um deles deveria estar fazendo, não fizeram, Jesus fez. E aí quando Jesus fez, irmão, eles vieram com aquela falsa humildade. Tem gente que é muito falsa, humildade fingida, falsa, hipócrita. É por isso que em muitas mensagens de Jesus ele usava o termo hipócritas, que quer dizer uma pessoa falsa, enganosa. Vieram com aquele discurso de uma humildade fingida. Não, nosso pé tu não lava. Mas por que não foram lavar então vocês? E aí Jesus disse: se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí ele diz: então, não só os pés, o corpo. Jesus falou: no corpo estáis limpos pela palavra. O negócio aqui hoje é o pé. E aí Jesus lavou o pé de todos eles, secou, e eles comeram a Páscoa. Quando eles estavam comendo a Páscoa na quinta-feira, na mesa havia um traidor, irmão, que era Judas Iscariotes. Foi nesse momento que Jesus disse: um de vocês que coloca a mão comigo no prato vai me trair. E aí as pessoas ficaram, digamos assim, interrogando: quem, Senhor? Serei eu? Vai ser eu e tal? E todo mundo ficou estarrecido, porque quem vai imaginar que haveria um traidor? Ninguém sabia. Aquilo ali foi uma revelação, digamos, bombástica. Aquilo ali surpreendeu e deixou os apóstolos estarrecidos. Porque na visão apostólica dos 11, é claro, porque o traidor já sabia o que iria fazer, tudo estava perfeito. Tudo estava maravilhoso. Na visão deles havia união, havia amor, havia sinceridade, mas não.
havia um traidor do grupo. Só que esse traidor estava oculto, mas por detrás, comercializando e procurando uma forma de vender Jesus. Foi quando Jesus disse: aquele que me trai está colocando a mão comigo no prato. Aí começaram a perguntar: vai ser eu, vai ser eu? Jesus não falou nada. Aí de repente Jesus disse: olha, aquele a quem eu der o bocado molhado, vai ser ele. Aí Jesus pegou o bocado, molhou no vinho, né, e entregou. Judas pegou e o Senhor o chamou de amigo. Amigo, faça o que você tem que fazer. Judas saiu dali e a Bíblia diz, irmãos, que o diabo entrou no coração de Judas. Então quer dizer, a pessoa vem para um culto, vem para uma ceia, vem participar de algo de Deus, e ele sai pior do que entrou, porque o diabo entrou no coração de Judas, e esse diabo não caía, viu, meu irmão? Podia passar toalhinha ungida, podia soprinho, podia passar no vale do sal, no corredor do fogo, podia fazer campanha. Esse diabo não caía. Não é que nem esses capetinhos que a gente vê por aí, irmão, se estribuchando dentro das igrejas. Esse demônio não caía. Ele estava na presença de Jesus e não caiu. E Jesus disse: vai, faz o que tu quer fazer. E ele saiu dali, foi lá, irmãos, recebeu o valor pela venda de Jesus e combinou: aquele a quem eu der o beijo é ele. Esse vocês podem prender. Isso na quinta-feira. Teve a Páscoa, Jesus instituiu a primeira ceia, Judas saiu para realizar o plano de traição contra Jesus. Tendo terminado a ceia, cantaram um hino e Jesus foi para o jardim da oração, meus irmãos. Isso na quinta-feira. Estando no jardim da oração, Jesus convidou os discípulos a orar. Mas os discípulos não oraram. Estavam entristecidos pelas palavras que Jesus havia falado. Sabe, meus irmãos, a tristeza é uma das causas que impedem a oração, meus irmãos. A falta de compreensão das coisas de Deus é uma das coisas que impede a gente de orar. A gente fica sobrecarregado de angústias, aflições, tristeza, e a gente diz: eu quero dormir. E aí Jesus disse: vamos orar, porque aquele que me traz se aproxima. Essa noite vocês vão se escandalizar em mim, nessa noite vocês vão dizer que não me conhecem. Vamos orar. E Jesus disse: fiquem aqui que eu vou adiante orar. Jesus orou e quando voltou, achou eles dormindo, irmãos. 2 vezes aconteceu isso. Os discípulos não conseguiram orar, até o momento que Judas entra. João capítulo 18, versículo 1. Judas veio, irmão, com uma turma para prender Jesus. Ele vinha na frente, olha só. Miserável, que dizia ser amigo, que dizia ser crente, que dizia ser servo de Deus. Ele vem na frente de uma turba armada e preparada para prender a Jesus, irmãos. Ele lidera o grupo que vem para prender o nosso Jesus. Ele entra no Getsêmani e João capítulo 18, irmãos, diz bem claro. Olha o que diz aqui João capítulo de número 18 e o versículo de número 1, meus queridos irmãos. Diz assim a palavra de Deus, tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então Jesus estava no jardim da oração e Judas conhecia o lugar. Irmão, conhecer é uma coisa, obedecer, ser fiel é outra. Ele conhecia o lugar de oração, mas ele não orava. Ele conhecia o lugar de oração, mas ele não era fiel. E ele disse às pessoas: olha, vamos que eu sei onde ele está. Como era fácil encontrar Jesus, né, irmãos? Eu sei onde ele está, né? Está lá no jardim da oração. Ele gosta de orar. Ainda mais agora teve a Páscoa, a ceia. Ele está lá orando, agradecendo a Deus, né, pela celebração. Vamos lá que nós vamos prendê-lo. E vieram, irmãos, e encontraram Jesus orando. Aleluia. Foi aí que Jesus foi preso, irmãos. Era quinta-feira à noite.
E ali começou o processo, irmãos. Um julgamento armado. Irmão, se você está escandalizado com a justiça brasileira e você pede impeachment de presidente, de deputado, de senador, de juiz, de ministro, você pediria o impeachment desses juízes do Sinédrio. Armaram um julgamento para Jesus, trouxeram falsas testemunhas para depor contra Jesus. Por quê? Porque o julgamento era apenas uma fachada para mostrar que houve justiça, quando na verdade não havia justiça, irmãos. Era tudo programado para Jesus Cristo ser condenado. Jesus foi julgado naquela madrugada. Jesus foi açoitado com 40 açoites menos um. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. Jesus recebeu batidas na cabeça com uma cana, lhe deram bofetadas e cuspidas no rosto, escarneceram de Jesus toda a madrugada após o julgamento e a sua condenação, irmãos. De manhã levam para Herodes, Herodes manda a Pilatos, Pilatos devolve para Herodes, e Herodes devolve para Pilatos, e Pilatos olha e diz: eu não vejo culpa nesse homem. Esse homem não cometeu crime digno de morte. E aí Pilatos, ele queria livrar Jesus. Só que quem entende que ele tinha o poder da caneta, se ele dá uma canetada, ele livra, sim ou não? Só que ele queria livrar, e ao mesmo tempo que ele queria fazer a coisa certa, livrar, ele queria ficar de bem com a multidão. E você não consegue agradar as pessoas e agradar a Deus. E aí o que ele pensou? Ele pensou: bom, eu vou pegar um cara que é bandido, homicida, é época da Páscoa, é costume libertar um preso, e eu vou colocar um cara que não vale nada, um assassino, um homem perigoso, e vou colocar Jesus, e vou dizer: escolham quem vocês querem que eu solte. Na cabecinha de Pilatos, a escolha recairia sobre Jesus, porque Jesus era um homem bom, nunca matou ninguém, ele apenas curava, expulsava demônios, multiplicava pão e peixe, transformava água em vinho. É isso que Jesus fazia. Aí Pilatos teve a ideia: tragam um Barrabás. Colocou Barrabás e colocou Jesus. Disse: olha, aqui tem Barrabás, o cara é perigoso, é homicida, é matador, e aqui está Jesus. Vocês vão escolher quem é que vocês querem que eu solte. Irmãos, incrível. O povo começou a berrar: Barrabás, queremos Barrabás. Isso era sexta-feira de manhã. Barrabás. Jesus todo banhado em sangue, ferido, meus irmãos. E a multidão pedindo Barrabás. E aí Pilatos disse: e de Jesus, o que eu faço com ele? Crucifiquem. Pode crucificá-lo. Mas eu não vejo crime digno de morte. Não, mas que o sangue dele caia sobre nós. O mundo ficou chocado com a morte de 6 milhões de judeus na Alemanha nazista. Até hoje os campos de concentrações são visitados, está aí na mídia para quem quer ver. Mas a gente sabe que parcela dessas atrocidades que os judeus sofreram foi pela rejeição que tiveram de Jesus. Até hoje os judeus estão sofrendo, e a causa maior do sofrimento dos judeus é a rejeição de Jesus. E pasmem vocês, só haverá conversão de Israel no dia em que Jesus vier com poder e glória. E a Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, que ele descerá em Jerusalém no monte chamado Monte das Oliveiras. E em Zacarias capítulo 12 diz que no momento da descida de Jesus, que ele vem com os seus exércitos para defender Israel e derrotar o anticristo, eles vão olhar nas mãos de Jesus e vão ver uma marca. E então vão dizer a Jesus: que marcas são essas em tuas mãos? E ele lhes dirá: estas são as marcas das feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz que naquele dia Deus derramará sobre todo Israel um espírito de súplica, e eles se converterão a Jesus, irmãos. Mas a conversão de Israel só acontecerá na vinda de Jesus com poder e glória. Jesus foi crucificado. Pilatos entregou Jesus para a morte. Jesus foi crucificado. Quando Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz,
Mulheres choravam. Alguém lá do meio gritou: bem-aventurado o peito que tu mamou, tentando atrair a atenção mais para Maria do que para Jesus. Ele falou: opa, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém, meus irmãos? E de repente as mulheres começaram a chorar, e Jesus lhes disse: não choreis por mim, chorai antes por vós e pelos vossos filhos. E assim Jesus foi para o Calvário, onde foi pregado na sexta-feira, 9 da manhã. 3 da tarde, Jesus rendeu o espírito e morreu. Em seguida foi tirado da cruz. Quem sepultou Jesus foi um homem chamado José de Arimateia, acompanhado por um outro homem chamado Nicodemos. Ambos eram servos em oculto. Serviam a Jesus ocultamente, preocupado, tinham posição, tinham medo de retaliação, então eles serviam Jesus de forma oculta. Escondiam a fé que eles tinham em Jesus, mas quando viram Jesus morto, banhado de sangue na cruz, José foi lá para Pilatos e disse: me dá o corpo dele para eu sepultar. Pilatos deu ordem que o corpo fosse tirado e entregue a José. José preparou um lençol fino e limpo, envolveu Jesus e levou para a sepultura que era dele, uma sepultura nova, que nunca havia sido enterrado ninguém. Jesus foi enterrado ali, sepultado, e José foi para sua casa. Isso foi sexta-feira. No sábado de manhã, os sacerdotes lembraram. Em vida ele dizia que ia ressuscitar no terceiro dia. Foram na casa de Pilatos, pediram a Pilatos que mandasse uma guarda cuidar do corpo de Jesus no cemitério. Pilatos disse: ok, está aí os guardas, leva, faz o que vocês querem, ou como quiserem. E assim os guardas foram para o cemitério no sábado. O corpo de Jesus ainda estava na sepultura, a pedra foi selada no sábado. Mas domingo de madrugada, irmãos, aconteceu a coisa mais gloriosa que poderia acontecer. Madrugada escura, primeiro dia da semana, domingo, e a Bíblia diz, irmãos, que lá no cemitério apareceu um anjo. O seu rosto era brilhante, e suas vestes resplandecentes, e o anjo era como o clarear de um raio, diz a Bíblia, meus irmãos. Os soldados ficaram estarrecidos, inertes, imobilizados. O anjo veio, removeu a pedra. Jesus ressuscitou, saiu da sepultura, meus irmãos. Aleluia, o nosso Cristo, Ele está vivo. Hoje aqui não tem lugar para tristeza, nós apenas estamos recordando o que aconteceu, mas o nosso coração está alegre, porque sabemos que Ele não está mais na cruz, e sabemos que Ele não está mais na sepultura, mas Ele está vivo, e Ele está entre nós aqui nessa noite. Ele pode abençoar a nossa vida aqui nessa noite, Ele pode resolver os nossos problemas aqui nessa noite. Quem crê que Ele está vivo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Então Ele está vivo, irmãos. As pessoas deveriam ser mais agradecidas a Deus, viu, meus irmãos, pelas coisas que Deus fez. Mas é uma pena que as pessoas sejam tão duras de coração. Amém, igreja do Senhor? Fiquemos de pé na presença de Deus. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Amém. Sabe, irmão, hoje eu fui trabalhar, a empresa mudou o dia de amanhã por hoje, para a gente trabalhar, então amanhã a gente folga e trabalhamos hoje. Eu estava lá no Espinheiros, era 6 horas da manhã, o pessoal da Católica estava numa procissão. Velas, o Cristo morto caminhando pelas ruas. A maioria dos crentes, eles debocham dos católicos porque eles acham que tem muito entendimento, né? Ah, católico não come carne, traz para mim que eu como. Ah, o católico tem o Cristo morto. Só que assim, irmão, 6 horas da manhã os caras estavam na rua, carregando um Cristo morto,
E eu estava trabalhando lá, eu não sei por que eles alternavam algumas casas, então eles paravam, faziam as suas rezas e os cânticos. Houve até um momento que eu tive que esperar eles rezar e cantar, porque eles ficaram na frente do HD que eu ia fazer a medição, esperei eles terminar o cântico, a reza deles, e isso era 6 horas da manhã. Eles estavam lá, numa procissão com Cristo morto, né? O pior é os crentes, que têm o Cristo vivo, né? Os caras com Cristo morto choram e andam nas ruas, e ajoelham, e rezam, e cantam. E você que tem o Cristo vivo, o que você tem feito? Essas pessoas que ficaram em casa, hoje é sexta-feira, eu não vou. E sabe, irmão, a coisa está tão assim, banal. Aí eu vi a procissão, é lógico que nós não usamos imagens, não servimos imagens, eles servem. Mas aí, mais adiante, eu cheguei numa casa, tinha 3 jovens, tomando vodka, uísque e cerveja. Um cara e 2 mulheres. Aí estava alterado, de bebida e droga, e contando, porque eu dei um soco na cara, e demônio era o que mais falavam. E eu fiquei olhando eles assim, né? Pensei, veja só, o pessoal lá reverenciando uma imagem, tudo bem. Aqui os caras bêbados, falando que bateram, que brigaram, e chamando o demônio de tudo quanto é jeito, né? Agora eu vim de casa, irmão, ali perto de casa, os caras estão numa cachaçada, né? Então, é uma falta de respeito tão grande, meus irmãos. Sabe, eu cresci na minha casa e a minha mãe ensinou assim, que essa sexta-feira a gente reverenciava, não a sexta, mas aquilo que Jesus fez. Então, a mãe não deixava nem nós carpinar o quintal. Alguém é desse tempo? Cortar lenha, já cortava na quinta para não ter que cortar na sexta. Então, era uma mulher que não conhecia Jesus, tinha as suas ignorâncias, mas olha a reverência que ela ensinou para nós, né? Então, as pessoas... Foi numa sexta-feira que nem hoje, que Jesus morreu. Sim, né? Nós não precisamos estar aqui com uma imagem de Cristo, mas nós temos que reverenciar o que Jesus fez, irmão. Hoje era uma noite, para quem é crente, está dentro da igreja, né? Para quem é crente, está dentro da igreja, chorando, irmão, e dizendo obrigado, Jesus. Obrigado porque a cruz foi pesada. Obrigado porque a tua dor é imensurável, não há como medir as dores que Jesus sentiu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou quando eu ainda estava morto em meus pecados. Era para estarmos aqui. Só que a maioria deles se acham muito inteligente, muito sábio, né? E ainda querem debochar de quem guarda, de quem na sua ignorância reverencia, mesmo de forma errada, né? Mas estão reverenciando. O pior é esses doutores sabichão que não temem, que não respeitam, que não reverenciam e que não glorificam o Senhor. Então, meus irmãos, muito cuidado, né? As pessoas estão se achando muito inteligentes, estão se achando doutores em tudo. Uma pena que as pessoas estão agindo dessa forma, né? Então, você que está nos acompanhando, para um pouquinho e pensa na tua vida. O que Jesus fez por nós, irmãos? Era para nós estar aqui glorificando a Deus, exaltando e agradecendo a Deus. Amém, meus irmãos? As pessoas... nós vamos pagar um preço muito caro, irmão, porque as pessoas, elas gostam muito de datas. Você pode ver, nós somos aficionados por data. Isso aqui é data, aniversário disso, isso aqui é aniversário daquilo. A gente guarda datas, mas datas importantes como a morte de Jesus, os caras não ligam. Entenderam? Mas é assim, meus irmãos, as pessoas vão perdendo o temor de Deus. Vão perdendo o temor de Deus. Lá, o pessoal que estava nessa procissão, é uma igreja grande, eu conheço ali no Espinheiro, eu conheço a igreja, tem muita gente na igreja, mas eram poucas pessoas também. Era um grupo de pessoas mais ou menos que nem o que está aqui nessa noite, que estava na procissão. A maioria estava na cachaça também, nessa vidinha louca aí que o mundo oferece, e vão virando as costas para Deus. Então, o futuro da humanidade é um futuro incerto, meus irmãos. Você que tem a oportunidade de servir a Deus, se agarra, fica firme na tua fé. Amém? Vamos fazer a parte das ofertas. Você que trouxe uma oferta, pegue na sua mão a sua oferta. Vamos ofertar.
Vamos ofertar com amor e com alegria nesta noite. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Jesus é o mesmo, a mensagem é a mesma, tudo é o mesmo. As pessoas vão mudando, sabe, meus irmãos? As pessoas vão esfriando na fé. Que pena que as pessoas esfriam, né? O crente, irmão, se ele não zelar pela vida espiritual, ele acaba perecendo espiritualmente. Não que seja igual, mas já viu esses empregados quando eles começam numa empresa que estão nos primeiros dias de trabalho? Quem já viu? Trabalha sem ninguém estar em cima. Não tem aquele negócio, cadê o encarregado, cadê o chefe? O cara está ali para produzir. Quando o cara fica acostumado no trabalho, já vira sem vergonha. O encarregado não está aí, já senta, já bate papo, vai para o banheiro, fica lá conversando, porque vai perdendo, né, aquela alegria no serviço. E assim perde-se a alegria no serviço, perde-se a alegria no casamento, perde-se a alegria na fé. E o maior perdedor somos nós mesmos, que nós estamos perdendo valores que não deveríamos perder nunca, meus irmãos. Essa chama do Espírito Santo que arde no teu coração nunca deve se apagar. Amém? Vamos ofertar. Pega a sua oferta em nome de Jesus. Vamos apresentar a nossa oferta a Deus. Tem alguém que vai apresentar o dízimo nessa noite? Vem para frente, você que vai apresentar o teu dízimo. Pode vir à frente. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos orar pelos irmãos. Levante a sua mão aqui para frente. Levante a sua contribuição. Pastor, eu não posso ofertar. Então levante a sua mão para nós orar por você também, né? Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o teu Filho amado, nós apresentamos, ó Deus, a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão apresentando os seus dízimos aqui nessa noite na tua casa. Abençoa, meu Pai, a cada um que está dando a sua contribuição voluntária, as suas ofertas, abençoa, repreende, meu Deus, todo mal, toda enfermidade do meio do teu povo, Senhor, e prospera, Senhor, a vida do teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senta um pouquinho, irmãos. Deus abençoe. Nós temos tanta liberdade para servir a Deus, irmãos, e às vezes não servimos, né? Quantos habitantes a China tem? 1 bilhão e quanto será? Dá uma olhadinha no Google aí. Vamos ver. Olha quantos habitantes tem na China. 1,5 bilhão? Vamos ver aqui. Mas é em torno de 100, mas é 1,5 bilhão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem sabe que na China tem internet? Quem sabe que na China tem internet? Levante a mão. Tem internet, igual aqui. E quem sabe quem é que já pesquisou na internet alguma coisa sobre Deus? Alguém já pesquisou? Ninguém pesquisa, irmão, né? Você tem o Google aqui, você coloca qualquer coisa sobre Deus e te vem ali o resultado da pesquisa, uma maravilha, irmão. É uma infinidade de coisas. Conseguiu ver? 1,4. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes na China. Vou dizer uma coisa que alguns sabem, outros não. Na China não existe possibilidade de pesquisar sobre Deus na internet. O nome de Deus na China é banido da internet. Então, se você morasse na China e quisesse fazer uma pesquisa sobre Deus, você ia colocar lá alguma coisa sobre Deus no Google e o algoritmo não ia encontrar nada. Ia dizer, nada foi encontrado sobre... Entendeu? Por quê? Porque é um país... É uma ditadura, né? É um país fechado para o Evangelho. Existe crentes, igrejas, mas a coisa bem limitada, né? E outros países, como Coreia do Norte, que os irmãos sabem o que os crentes sofrem lá, a perseguição. Nós estamos num país, irmão, com tanta oportunidade, né? Tanta oportunidade. Só que as pessoas não aproveitam, infelizmente. Que pena que o Brasil é um país de tantas oportunidades e a gente fala tão mal do político, né? O Brasil é um país que podia ser rico, né? O Brasil, tudo que planta dá, o problema do Brasil são os políticos. E tu, irmão, que é crente, que tem liberdade para ser um crente melhor e tu não é? Se o Brasil é uma porcaria na economia, está sendo uma porcaria na fé, porque os crentes estão tudo mortos, irmãos.
É uma minoria, irmão, que ainda teme a Deus, que tem interesse pelas coisas de Deus. A mesma pedra que essas pessoas atiram nos políticos, dizendo que o Brasil é uma porcaria por causa dos políticos, a igreja também está nessa situação por causa dos crentes, que só estão preocupados, irmão, com os prazeres, com as alegrias que o mundo oferece, não se doam para Deus. Uma dificuldade, irmão, para trazer alguém numa consagração, uma dificuldade para alguém ter uma vida de oração, uma vida piedosa. As pessoas brincando, irmãos, estão achando que vão para o céu de qualquer jeito, e não é, meus irmãos. A porta é estreita. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meus irmãos. Hebreus 12, versículo 14. Nós precisamos entender que há necessidade de buscarmos a Deus. Amém, meus irmãos? Bate uma salva de palmas bem forte para Jesus. Louva Jesus, glória a Deus. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que são como os fariseus, que não gostam de aleluias. Isso, louva. Quando Cristo lá no céu aparecer, estão ouvindo esse eco. Isso. Glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu, os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam em línguas estranhas, outros já profetizavam. Os fariseus diziam: estão embriagados, neste dia o Espírito Santo nos foi dado. Estão ouvindo esse eco e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu. E é por isto, meus irmãos, buscai o poder de Deus. Não olhes para